Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live de quinta-feira, falando sobre o orgulho. Já vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E falar desse tema, Noélia, seja bem-vinda, é falar também de rejeição, falar de vaidade. E se o conceito de orgulho que eu vou colocar e vou expor aqui é um pouco diferente do normal. Então fica ligado que é algo diferente, né? A gente está acostumado com uma forma de falar sobre o orgulho e a gente sabe que é a raiz de todo mal, né? Toda a queda das pessoas tem a ver com o orgulho. Quando a gente fala de orgulho, a gente fala também de rejeição. E como lidar com uma das piores feridas emocionais, que é a rejeição. Só que a gente sabe também que o orgulho ele é responsável, como eu falei, por quedas, dificuldade que a gente tem, frustrações, é a origem do orgulho. E aí eu posso fazer uma pergunta para você que está assistindo esse vídeo, essa live. Você é orgulhosa ou orgulhoso? Provavelmente você pode dizer que não, né? Isso se trata do ego, né? E como é que o orgulho se manifesta? Em frase como eu sou forte, não preciso de ajuda, impaciência, vitimização, prepotência, gritar com os outros, né? Uma mistura de medo e orgulho, insegurança. Eu estou citando algumas manifestações para você se dar conta no seu dia a dia. Às vezes a gente está sendo orgulhoso, Anderson, seja bem-vindo. Às vezes a gente está sendo orgulhoso e a gente não está se dando conta disso. Por exemplo, impaciência é algo que naturalmente a gente não associa ao orgulho, mas tem a ver prepotência, né, se colocar como vítima. Então, o orgulho não é só um comportamento, é um sentimento e algo às vezes hereditário. Não nascemos com orgulho, né, orgulhosos. Então nascemos de acordo, né, baseado numa perfeição em termos de, quando eu digo perfeição, para quem vai pela linha, né, do acreditar de Deus, né? Então a gente não nasce com isso. Então, em que momento isso nasce? Através de uma rejeição lá atrás na infância. Então, logo cedo a gente se torna orgulhoso. E aí, para a gente explicar um pouco o que é esse orgulho é um mecanismo de defesa. É uma fortaleza que tem como objetivo nos preservar, nos proteger e proteger a ferida, né, e a fratura que a gente tem. Então, ainda na fase da infância, cada trauma, cada experiência ruim vai nos deformando, vai formando esse indivíduo, né? Aí, através do ego, usa o orgulho para se proteger. Não somos culpados, né, por nos tornarmos orgulhosos, e somos responsáveis por nossa evolução, ou seja, a gente não quando acontece a situação, a gente é criança. Então a gente não está no comando, a gente não tem consciência. À medida que o tempo vai passando, a evolução das coisas vão acontecendo, você é responsável. Por exemplo, agora, como adulto, você é responsável por desfazer esse orgulho. E aí a gente pode também, eu posso incluir aqui nessa live de hoje, como é que a gente pode, na verdade, como é que a gente cria essas crenças, né, essa formação, para a gente entender também a questão do orgulho. Tá? Eu vou trazer aqui uma matriz ativa de crenças. Crenças, para você que não se recorda, crença é tudo aquilo que eu acredito. Então tudo aquilo que eu acredito é por tudo aquilo que eu vi, escutei e senti de forma repetida. Se transforma na realidade que eu acredito no meu dia a dia. Então toda a comunicação verbal e não verbal
Aí vem a parte da... Essa comunicação produz pensamento, né, imagem mental, virando uma memória. E o cérebro vai se distinguir de se é memória, se é real ou se é imaginário. Ele acredita e comunica e pensa. Então, através disso, a gente vai processando, né? Por exemplo, se você assiste o dia todo um noticiário de notícias ruins, você está criando a sua realidade. Você está criando pensamentos, você está criando memórias e é dessa forma que você vai criando o seu mundo. Uma outra coisa, quando a gente está na comunicação, né? A gente também pode falar, a vida é um saco, eu não aguento mais essa vida, eu não sou capaz. Tudo isso que você está falando, você está comunicando. Você está construindo o seu mundo. A terceira etapa dessa matriz, né, de crença é esse pensamento tornar-se um sentimento. Então, do pensamento se torna sentimento. Quando você comunica que não vai conseguir algo, a vida é um saco, que você é incapaz, o seu sentimento de tristeza, de frustração, incapacidade tomou conta de você. Vou repetir. Pensamento vira sentimento. Quando você comunica que não vai conseguir, que a vida é um saco, que você é incapaz, sentimentos de tristeza, frustração, incapacidade toma conta de você. Você começa a se sentir assim, porque você comunicou dessa forma. E aí vem, né, o sentimento vira uma crença. E toda crença ela é autorrealizável, ou seja, isso que você comunicou, pensou ou sentiu, torna-se real e então aconteceu. Então a gente começa a criar situações para que essa crença, essa verdade que eu passei a acreditar se torne realidade, ou seja, eu busco situações para reafirmar essas situações que eu acredito. Então, a gente pode também, nada é por acaso, nada é coincidência. Então a gente pode ser orgulhoso na área financeira, emocional, conjugal, financeira, saúde, né? São 11 pilares que a gente tem na nossa vida, né? E existe 26 manifestações do orgulho. A pergunta é: qual o orgulho eu preciso moer hoje? Eu te pergunto, qual é o orgulho que você precisa moer hoje? Triturar. Então, uma grande manifestação do orgulho que acontece quando você... Isso que eu vou descrever agora é vaidade, tá? Quando você compra algo que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar para alguém que você não gosta, o que você não é. Acabei de descrever vaidade. Vou repetir para você pegar essa chave. A vaidade é você comprar algo que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar para aquele alguém que você não gosta o que você não é. Vaidade. E aí a gente pode dizer o seguinte: toda tragédia, briga no trânsito, existe orgulho aí por trás. E aí a pergunta é: qual é o maior antídoto ou cura do orgulho? Eu vou falar agora. O antídoto do orgulho é o perdão. É preciso você perdoar. Então, se você fizer um exame minucioso em sua memória para lembrar quem você precisa perdoar, você vai entender que esse perdão é mais para você do que para outra pessoa. Quando você gera uma autocompaixão nesse caminho, né, nessa trajetória, é um caminho de superação. Por que autocompaixão? Quando eu entendo que uma pessoa ferida, ela fere. Uma pessoa machucada, ela machuca. Ou seja,
quem machuca é vítima de vítima, ou seja, se ela está machucando ou me machucando ou machucando alguém, ela também é vítima desse sistema. E quando eu tenho esse olhar, o meu sentimento muda perante a situação e perante essa pessoa. Então não se ganhe. O perdão que você dá para os outros atrás a cura para você. Então perdoar é uma questão de sabedoria. Além do perdão, uma boa dose de humildade vai turbinar o processo todo. Então é muito interessante essa forma de orgulho, né? Essa abordagem de orgulho. E como eu falei, a matriz de tudo isso é a rejeição, se sentir rejeitado. Então vamos recapitular toda a trajetória até chegar à questão do orgulho e o que vem depois do orgulho. Então vem a rejeição, depois disso vem a ferida, né? A fratura emocional. Depois dessa parte vem o orgulho. O orgulho ele é criado, eu levanto muralhas para proteger a ferida que está aí, porque diante do que o outro pode fazer, seja bem-vinda, diante do que o outro pode fazer, eu me protejo, que é essa muralha. E aí junto a isso eu também trago armas. Eu vou pensar aqui catapultas, arco e flecha, para qualquer pessoa que fizer a menção de tocar nessa ferida emocional que eu tenho. Então, se a pessoa faz essa menção, eu já ataco antes que essa pessoa queira tocar aí. Eu ataco. Então, eu não sei se você já se deparou com uma pessoa que ela está em um movimento de defesa o tempo todo. Ela está no momento, ela sente alguma coisa, ela está atacando, ela já vem com pedras na mão, né, entre aspas, em relação a você. E aí depois do orgulho vem a parte dos gatilhos emocionais. Com esse gatilho emocional, você acessa a memória, aconteceu um fato há 20 anos atrás, eu acesso o mesmo sentimento, mesmos pensamentos, mesmas atitudes, eu reajo hoje aqui de forma desproporcional para o momento presente. Depois dessa etapa dos gatilhos emocionais, tem os vícios emocionais. Vício de abandonar, ser abandonado, vício de rejeitar, de ser rejeitado, de criticar e assim outros exemplos também. Então é importante ressaltar aqui que a rejeição significa resistir, desprezar, recusar algo ou alguém. Não dá para desprezar o fato que a rejeição é uma das feridas emocionais mais profundas e difíceis de lidar. Então a rejeição se apresenta de diferentes âmbitos, na vida social, na questão do amor, na questão do trabalho, entre os amigos, família. Então é algo que abala de fato, E fora a questão da nossa rejeição conosco mesmo, E aí acaba virando uma autossabotagem. Então é algo que a gente precisa estar muito atento. Então situações como você se candidatar para um emprego, pode surgir uma rejeição, um convite para sair, e dentre outras situações, A Jai está falando, feridas emocionais são uma dor eterna que carregamos em nossa mente. Os outros nos faz desacreditar em outras pessoas incríveis por conta das pessoas ruins. Essa dor, na verdade, ela não precisa ser eterna, Jai? Eu tenho como ressignificar. Eu estava dando uma mentoria ontem, de inteligência emocional, e aí uma das pessoas perguntaram, como é que eu faço para poder curar essas feridas? Kézia, seja bem-vinda. Como é que eu faço para curar essas feridas emocionais? Uma das formas é você pegar esses momentos, essas situações que você tem essa ferida, você vai reconstruir isso, tá? Imaginando uma outra realidade na mesma situação. Vamos pensar o seguinte, estou dando só um exemplo aqui para vocês entenderem, estou direcionando nada a ninguém especificamente. Vamos pensar que o pai ou a mãe de uma pessoa rejeitou
essa pessoa falou que, por mais duro que seja, falou que você não é minha filha mais, enfim, tá? Vamos pensar assim. Então, vamos pensar que eu imagino uma cena, eu encontrando esses pais, dando carinho para esses pais retribuindo esse amor nesse encontro, aonde eu vou construir aqui na minha mente, tá? Porque a mente ela não sabe a diferença entre o que é imaginário e o que é real. Ela vai produzir, vai pegar isso e vai reproduzir no real, vai criar situações para que de fato isso aconteça. Isso aqui que eu estou falando rapidamente é uma técnica, tá? E aí você constrói essa realidade. Então, de tanto você construir essa realidade aqui, o sentimento em você começa a mudar e a parte operacional e prática, situações começam a acontecer para que isso de fato aconteça. E aí você falou, né, Jai, em relação aos outros nos fazer desacreditar de outras pessoas incríveis. Aí é uma escolha sua, né? Se os outros estão passando algo, falando algo, e você está desacreditando, é preciso você saber o que realmente você está escutando, porque o escutar é uma escolha sua. Você precisa se blindar daquelas pessoas que talvez estejam mal intencionadas. E eu preciso identificar quem são as pessoas boas e tá intencionadas e aquelas que não. Mas eu não posso, um exemplo, eu não posso desacreditar da vida porque os outros estão falando que a vida é miserável, a vida é a pior coisa. Eu não posso tomar isso como verdade. Se eu tenho a minha verdade, se eu tenho a minha vivência, se eu tenho a minha história, se eu tenho a minha convicção, como é que o outro vai ter esse poder de fazer eu desacreditar da vida? Estou dando um exemplo aqui da vida como um todo. Então, se eu estou dando poder, né, se eu estou fazendo esse movimento de desacreditar, eu estou dando legalidade e poder para outra pessoa. Mas o poder está com você, está na sua mão. Você precisa segurar isso. Então, só uma atenção em relação a isso. O outro não pode fazer você desacreditar. Só se você quiser e permitir. Tá? Então, esse é a resposta. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acredito que um caminho talvez, né, mais saudável esteja por aí. Então, às vezes existe uma rejeição da parte familiar, existe um desafio de uma forma geral, né? E essa rejeição dos pais pode desencadear um sentimento de insegurança, por exemplo. Pode desencadear insegurança nos relacionamentos amorosos dessa pessoa. Pode ter um sentimento de abandono, pode ter um excesso de carência emocional. A pessoa pode ter uma dificuldade de se aceitar como é. Então, são algumas nuances desse ponto que é a rejeição e a questão do orgulho que eu trouxe hoje aqui, tá? É mais para ilustrar o que eu trouxe aqui, trazendo alguns pontos que sejam importantes. Existe no ambiente da escola também rejeição, no momento que os colegas colocam apelido, praticam bullying. Então muitas pessoas... Beth, seja bem-vinda. No ambiente de escola acontece muito isso. Existe a comparação, né? Às vezes até os próprios professores, sem querer, fazem a parte da comparação, criam comparação com a nota. Aqui é o William que tira nota boa, eu quero mais 5 Williams igual aqui nessa turma. E aí tem a questão da comparação, né, em relação a esse aluno. Ou então a questão do tamanho, o tamanho da testa, o tamanho da orelha, o tamanho, enfim, né, pode surgir várias coisas e a pessoa, Roger, seja bem-vindo, e a pessoa ela pode ficar traumatizada
por esses apelidos, essas comparações, porque comparação ele mexe diretamente com a autoestima. Na hora que você comparar alguém na sua fala para argumentar alguma coisa, quando você compara, você mata a autoestima da outra pessoa. Então, evite ao máximo isso, tá? Seja sábio, né? Se você não quer que isso afetar o outro, assim como você, né, em relação a você, não faça isso. Então, são algumas formas de rejeições, né? É mais para embasar essa questão de hoje que eu falei, o orgulho, a rejeição, né? A questão dos vícios emocionais, gatilhos emocionais, tá? Então tudo isso, aí a questão do ambiente e situações de relacionamentos amorosos, né? A pessoa também pode ela se sentir desvalorizada, se anular no relacionamento, pode acontecer isso. Então tudo isso faz parte dessa engrenagem em relação ao orgulho, à rejeição, tá? Eu espero que ter esclarecido muitas dúvidas de vocês nessa noite. Se você não é inscrito no canal Whindeson Moraes Coach, o link está aqui na bio, tá? Se inscreva e lá tem muitos conteúdos. Tem a comunidade também de inteligência emocional, tá? É gratuita, o link também está aqui na bio. Se você tiver dificuldade, bota aqui abaixo dessa live: eu quero participar da comunidade de inteligência emocional. Lá tem conteúdos de inteligência emocional, você vai começar a gerenciar suas emoções, tem dica de livros, filmes, tem encontros online ao vivo, então também lá você vai poder tirar dúvida, tem temáticas, então é excelente para você. E aí, toda quinta-feira eu estou aqui trazendo esse assunto sobre orgulho. Dia de segunda-feira, ansiedade e depressão. E dia de quarta trago filmes para que a gente possa trocar aprendizados, tá? Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau, gente.